Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Josimar de Almeida e vim conversar um pouquinho hoje com vocês sobre um tema muito interessante que é educação, memórias e patrimônio. Eu quero dar as boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande ter vocês aqui comigo nessa aula. E nós vamos falar um pouquinho de história, né? Como a gente já vem numa sequência conversando sobre história, sobre patrimônio material e imaterial, nós vamos hoje alargar um pouquinho mais os nossos conhecimentos acerca sobre a capital do Rio de Janeiro. É uma capital cultural no Brasil, é uma capital de suma importância, de acordo com a história do Brasil. A capital do Rio de Janeiro ela tem um valor histórico muito grande. Então, nós estamos aqui para isso. É um tema interdisciplinar. Por quê? Porque ele dialoga com geografia, dialoga com artes, dialoga com sociologia. E a gente tem possibilidades de ampliar os nossos conhecimentos, aprofundar os conhecimentos da história do Brasil. Então, sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. E nossa última aula nós falamos sobre patrimônio. Estudamos sobre o patrimônio material e o patrimônio imaterial, né? Conhecemos um pouquinho sobre isso, né? O patrimônio material são todas as heranças deixadas através dos prédios, dos conjuntos arquitetônicos, dos documentos, dos livros. E o patrimônio imaterial é tudo ligado à cultura, as nossas oralidades, festas típicas, música, dança e tudo aquilo todo jeito de saber fazer que nós transmitimos de uma geração para outra. Então, recapitulando o que nós havíamos falado, nós vamos hoje mergulhar um pouco mais no patrimônio imaterial e material do Rio de Janeiro. E imaterial são essas artes que eu já falei com vocês, né? Falamos desses conjuntos arquitetônicos de outras regiões do país e das nossas regionalidades. Porém, o Rio é conhecido como a cidade maravilhosa. Como diz o profeta, cidade maravilhosa, né? Músicas famosas, do Jorge Benjor, de tantos outros artistas renomados na nação brasileira. Mas o Rio ele é recheado de fatos históricos. Ele vem não só num contexto de cultura, mas ele tem fatos históricos. Por quê? O Rio de Janeiro foi capital do Brasil colônia, depois ele foi capital do Brasil imperial e, por último, capital da República Federativa do Brasil. E a importância dos fatos que ocorreram lá, coisas que aconteceram no Paço Imperial, assinatura de leis importantes, isso tudo agrega o nosso saber. E dentro do estado do Rio, como moradores, como cidadão carioca, como cidadão do estado, tem valor para nós entendermos a nossa identidade, quem nós somos hoje e por que nós chegamos até aqui. Então eu quero introduzir esses conceitos de patrimônio material e imaterial. Quero abordar que o Brasil colônia, o Brasil foi descoberto em 1500, mas o Rio de Janeiro apenas em 1502, que ele começou a ser, ele recebeu os navegantes europeus, os portugueses, mas assim mesmo ele não foi habitado a partir daí, né? O Rio, eles perceberam, quando eles chegaram na Baía de Guanabara, vamos falar um pouquinho, né, da história e por que essa cidade se chama Rio de Janeiro. Quando eles chegaram na Baía de Guanabara, eles acharam que a Baía tinha uma foz de um rio, então chamaram Rio. Era o dia 1º de janeiro. Por quê? Por causa da foz, então eles colocaram Rio de Janeiro. Então esse descobridor tão importante foi Gaspar de Lemos. Foi o primeiro que aportou no Rio de Janeiro.
Em busca de quê? Do comércio das Américas, né? Os navegantes vinham em busca do comércio das Américas. E esse comércio, ele era do pau-brasil, dos produtos tropicais. Aqui eles encontraram os índios, e os índios começaram naquele trabalho de troca, né? De ajuste. Mas ficaram encantados. Eu quero que vocês parem um pouquinho e reflitam. Se hoje o Rio ainda é muito belo, imagina naquela época. A beleza natural que eles encontraram, a diversidade através dos índios, o colorido, algo totalmente diferente daquilo que eles tinham, estavam acostumados na Europa. Então, em 1504 ele começou a ser já desbravado. Em 1530 ele começou a ser habitado por Martim Afonso de Souza. Mas só em 1565, através de Estácio de Sá, que a cidade foi fundada. Então ela é uma cidade de mais de 400 anos. 400 anos de histórias. É uma cidade cosmopolita, mas uma cidade que vem carregada de um histórico importante, marcos históricos do Brasil. É claro, houve a invasão dos holandeses, dos franceses, as lutas que foram travadas na Ilha do Governador, os fortes que foram estabelecidos no Morro do Castelo. Castelo não significa castelo, não é essa a função, era para ser um forte. A entrada dos jesuítas para colonizar esses índios. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que foram formando a cidade. Em 1560, com o objetivo de explorar a cidade, vieram esses holandeses e franceses. Em 1763, a capital do Brasil, Império. Por quê? Portugal, como nós já sabemos, ele veio fugido de Napoleão Bonaparte, toda a corte veio para o Brasil, e a partir disso a corte adentra no Rio de Janeiro, aporta no Rio de Janeiro. Então, introduzido aos índios, aos negros que já estavam aqui, trazidos pelos colonizadores, veio essa corte portuguesa que traz uma característica diferenciada dos hábitos e da cultura europeia. Então já vem um novo ciclo no Rio de Janeiro. E essa corte começa a dialogar com a população inclusive, ela começa a imitar hábitos, né, da corte portuguesa. E as construções começam a ser realizadas. Que tipo de construção? O Paço Imperial, que fica na Praça 15. Hoje, a Casa... o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional, diversos conjuntos arquitetônicos foram construídos. O Paço recebeu a família imperial durante um tempo. E o Rio de Janeiro tinha um problema de água. E como que eles resolveram isso? Eles resolveram criando os Arcos da Lapa, que é um arqueduto para retirar a água que veio lá da montanha, da parte mais alta da cidade. A cidade era baixa, né, muito próxima à Baía de Guanabara. Então, todo esse processo foi formando os monumentos históricos que nós temos hoje no Rio de Janeiro. Então, é uma cidade com mais de 400 anos, é uma cidade com mais de 6 milhões de habitantes, no último censo, 6.748.000 habitantes. É uma cidade que ela é palco do Brasil para o mundo, né? Porque tudo que acontece no Rio repercute na mídia, ela tem uma ação maior, potencializada através da mídia, e é a cidade mais fotografada depois de Paris, desenhada, cantada, poetizada. E realmente o Rio de Janeiro é uma cidade linda. Se você caminha pelo centro histórico, você percebe que o centro histórico... Só um minutinho, pessoal. Aliás, eu quero pedir a vocês, olha, eu tô vendo que vocês estão entrando aqui no chat, e eu quero pedir que vocês mandem as suas perguntas. Que bom que vocês estão aqui. Tô feliz com isso. Mandem as perguntas, isso mesmo, mande as perguntas. Tô interagindo com vocês.
Ok. Então, essa construção desse Rio de Janeiro imperial, né, com glamour, ela foi agregada através do Barão de Mauá, numa parceria com Dom Pedro, que ele elevou a cidade para uma outra característica, né? A construção da Central do Brasil, a construção da primeira locomotiva, da primeira estrada de ferro. Então a cidade ganhou um outro conceito a nível de reurbanização. Porém, que a gente precisa entender também que o Brasil Império passou, né? Nós tivemos a Constituição, né? Em 1822 o Brasil foi declarado independente. Em 1889 a proclamação da República, né? O exílio da família real, né? Eles saíram do Brasil, foram, né, entre aspas, exilados e expulsos do Brasil. E aí veio um outro fator, mas a cidade ainda ela precisava de uma reurbanização. E só no início do século XIX, através do engenheiro Pereira Passos, a cidade passou por essa reestruturação e recebeu ampliação na praia de Copacabana, saneamento básico, recebeu toda uma infraestrutura para um crescimento. Na era Vargas, já na década de 30, veio os grandes monumentos, que são as grandes estatais, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, e para apresentar, porque o Rio era a capital do Brasil, então tinha que ter um glamour diferenciado. Na década de 50, o Rio ganha um glamour ainda maior em relação à parte cultural. 60 a Bossa Nova, a musicalidade que vinha dos morros, inclusive essa favelização, ela aconteceu através dos migrantes, das pessoas que vinham das regiões adjacentes e trabalhavam no porto, ficavam ali esperando receber um salário e habitavam nesses morros, que eram os locais mais afastados da região portuária. E dali começou a favelização, que hoje nós sabemos que são as comunidades. E toda essa história para enriquecer o nosso conhecimento cultural, saber que o Rio ele tem uma cultura própria. Se você, por exemplo, passear não só no centro histórico, mas no Forte Copacabana, na Zona Sul, na Zona Norte, você percebe que a cidade ela tem um jeito mais leve de levar as coisas, apesar dos contrastes e dos contrapontos que ela sofre com a urbanização, com a vida moderna, com o trânsito, com a quantidade de empresas e tudo aquilo que é realizado no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, ele é recheado de patrimônio material e imaterial. Ele é recheado, ele é uma região geográfica privilegiada, você tem o mar, você tem a montanha, você tem aquela beleza toda. É a segunda maior cidade do Brasil, é a segunda maior economia também do Brasil. E também o Rio de Janeiro, ele tem um modo de pensar, não só por causa das festas folclóricas como o carnaval, mas ele tem uma maneira única de ser e vale a pena. Por isso que o visitante vem e se encanta tanto pelo Rio de Janeiro. Então a nossa proposta aqui é vocês entenderem todo esse trajeto que aconteceu para essa cidade hoje se tornar cidade maravilhosa. E ele também tem uma importância histórica em relação aos museus. Eu queria falar isso com vocês porque eu acho de suma importância. O Centro Cultural Banco do Brasil, diversos museus, o Museu da Manhã, que foi toda essa urbanização, reurbanização, já para o século XXI, para receber os grandes eventos como os Jogos Olímpicos, a Copa. E toda aquela região portuária ela recebeu uma nova infraestrutura, o Porto Maravilha. E ela tem uma tendência não só a contar a história, mas preservar a história através dos museus. Então você consegue ter a parte de memórias muito forte. Museu do Carnaval e tantos outros museus que você encontra na cidade. Eu quero fazer menção também do Museu Nacional, da Biblioteca Nacional,
do Museu de Belas Artes, tanto de toda aquela região ali da Urca, que é tão charmosa e traz tanto atratividade para a cidade do Rio de Janeiro. Mas o Museu Nacional é um marco, ela foi residência de Dom Pedro e em 2018 passou por um incêndio. Só que hoje nós estamos vendo não só a equipe de trabalho do Museu Nacional, é uma empresa que foi contratada para reestruturar o prédio, mas a equipe também do Museu Nacional, que trabalha lá dentro, um trabalho de resgate, literalmente. Resgate no sentido amplo da palavra, de resgatar toda aquela identidade, para devolver para o carioca, devolver para a população, devolver para o Brasil as identidades que o Brasil possuía através do Museu Nacional. Então, nós temos aqui, eu vou deixar para vocês também o link dessa história, né, de um breve link para vocês assistirem, é bem legal, Breve História do Rio de Janeiro, com a professora Mayra Lacombe e a historiadora Isabel Lustosa. Vale a pena assistir, são 29 minutos, mas de uma riqueza de detalhes, uma historiografia, uma curadoria muito grande em relação à história do Rio de Janeiro. Então esse link vale a pena vocês assistirem, né? Eu dou o meu joinha, o meu like lá para esse trabalho feito pela TV Escola. E quero também falar com vocês de vocês repensarem das memórias, né? O que vocês têm em relação às memórias? De todas essas construções, né, do que é o Rio de Janeiro, não só para o morador carioca, mas para o cidadão fluminense, né, para o Brasil como um todo, né? Hoje nós vemos manifestações políticas, o que acontece no Rio, ele potencializa para os demais estados, né? O Rio tem isso, a parte geopolítica, a parte política, as manifestações que ocorreram. Então, toda essa historiografia do Rio de Janeiro, ela vem agregando valor e formando a identidade do carioca, que precisa ser resgatado, que precisa ser falado, que precisa ser analisado, né? E não deixando de entender, os pontos turísticos, eles são marcos, como o Pão de Açúcar é um marco da entrada da Baía de Guanabara, o Cristo Redentor. Mas esses pontos turísticos, eles não são só para o estrangeiro, eles são para nós, eles são para o cidadão carioca, eles são para o cidadão do subúrbio, que também é carioca. Então, que nós possamos ter um olhar diferenciado para o Rio de Janeiro, sabendo do valor histórico, do potencial não só turístico, geográfico, geopolítico, que o Rio de Janeiro possui. E também o seu potencial econômico para a nação brasileira. E eu quero, assim, agradecer a participação de vocês aqui no chat. Muito obrigado. Mandem suas perguntas, suas dúvidas. Se tiverem dúvidas, eu vou responder, vou colocar aqui para a gente interagir melhor. Eu quero também agradecer essa videoaula da TV Escola, que foi um material muito importante para poder potencializar todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês. E quero dizer, finalizar, que o Rio, sendo o nosso alvo, a cidade é maravilhosa e ele continua lindo. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela participação aqui no chat, obrigado por a gente estar aqui interagindo, e mandem as dúvidas e algum outro assunto que vocês queiram que a gente comente numa próxima aula. Lembrando que nós estamos na temática educação, memória e patrimônio, tá bom? Para a gente aprender isso. Então, dentro do tema, mande as dúvidas de vocês, tá? Um abraço a todos, muito bom estar com vocês aqui nessa aula especial e vamos seguindo conhecendo a história do Brasil.